Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Caio na Real, o meu podcast sobre vários assuntos. E hoje eu tô com um convidado mais do que especial, Fernando Rocha, mineiro de Belo Horizonte, autor desses 2 livros, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, Seu Propósito é um Plano B, e esse aqui foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro. Na Medida do Possível ou Quase, um manual para uma vida saudável e feliz, porque Não na manual. verdade não existe manual, um não manual, e eu quero que você os autografe Com todo prazer. mais tarde. Fernando, muito obrigado pelo seu convite. Eu confesso que eu não li nenhum dos 2. Por quê? Eu não sabia que você ia aceitar esse convite tão rápido. Espirros acontecem. Eu não sabia que você ia aceitar esse convite tão rápido. E quando você aceitou e a gente combinou a data, eu entrei na Amazon, comprei e chegou muito pouco tempo. Maravilha. Li algumas partes aqui, mas eu acho que o que mais chama a atenção é que esses 2 livros, cada um faz parte de uma fase da sua vida, né? São 2 fases completamente diferentes. E eu me identifiquei muito com a sua história quando a gente gravou pela primeira vez e quando eu comecei a te acompanhar no Instagram, porque eu trabalhei 2 anos na Bayer, né? Uma corporação, uma grande corporação. E eu acho que a minha época corporação seria essa, e a minha época pós-corporação seria essa aqui, Exatamente. e me identifiquei muito com isso. E eu queria que você falasse justamente sobre esses 2 Fernandos, né? Desses 2 livros que você escreveu. É muito, muito pertinente isso. É exatamente isso, né, que os 2 livros tratam, né? São 2 histórias. Sou jornalista e, como jornalista, eu me identifico assim, como um contador de histórias. Eu gosto de contar histórias. A profissão de jornalista, guardando as devidas proporções, Caio, ela se parece muito com a profissão de um médico. Você se forma, você é um clínico geral. Você tem capacidade para exercer todas as funções da medicina, mas você escolhe se especializar em algo porque ali você encontra um caminho, ali você encontra a possibilidade de trilhar algo parecido com o seu propósito, né? Cara, eu vou ter que espirrar de novo. Espirre. Eu tô espirrando tanto. Espirre. Não é Covid, é rinite. Você tem aquela camiseta? Não é Covid, é sinusite? É sinusite. Bom, acho que vai dar. Aliás, eu tenho um truquezinho, um doin, que quando eu quero espirrar, eu aperto aqui assim, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, que costuma funcionar. Mas é científico? É cientificamente comprovado isso ou só funciona para uma pessoa? Para mim funciona e para quem me contou também. Eu não sei nem quem me contou, mas, olha, fica a dica. Quando você tiver vontade de espirrar e não puder, ou não tiver condição, aperta nesse ponto aqui. É o doin, uma ideia de massagem da tradicional medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional chinesa, que tem vários pontos, né, que são acionados. E esse é o ponto do espirro. Funciona. Estou fazendo aqui, está funcionando. Essa descoberta foi do novo Fernando ou do velho Fernando? Essa é do velho. Imagina, eu fiz um programa ao vivo durante 10 anos. Eu tinha que controlar o espirro. Eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Então, se eu tinha que... Um programa ao vivo, não dá para você... Peraí, desculpa, eu vou hoje em dia espirrar, né? Quase como falar de boca aberta, olha, até muito pior, né? Mas, enfim, voltando aí à questão, eu estava fazendo tomando a liberdade de fazer a comparação entre um jornalista e um médico, dada a variedade de especialidades que existem nas 2 profissões, né? E com o jornalismo é isso, você pode fazer um caminho mais investigativo, pode trabalhar com assessoria de imprensa, trabalhando ali com notícias que servem para a informação de um público de um determinado nicho, pode trabalhar no esporte, pode trabalhar na política, pode trabalhar na área da saúde, mas também pode trabalhar cuidando da contação dessas histórias, respeitando, claro, a verdade jornalística. Eu não estou falando de ficção, eu estou falando de contar histórias que acontecem na vida real. Eu sempre gostei disso e sempre adaptei essas questões
para o meu dia a dia. Fui repórter esportivo, fui repórter da área da Geral, trabalhei em praticamente todos os jornais da TV Globo, não só aqui em São Paulo, mas no Recife, onde morei, e em Belo Horizonte, de onde eu vim também, sempre nas Globos aí, nessas sucursais da Globo, em outros lugares, né? E eu sempre gostei de boas histórias. Quando eu vivi a experiência de estar ali fazendo um programa durante uma década inteira, vivendo e vivenciando essas práticas do bem-estar, da saúde, da qualidade de vida, eu pensei, eu tenho uma boa história aí para contar, né? Se a medicina fosse um vocabulário, fosse um idioma, eu tive muito contato com esse idioma, né? Se fosse um russo, eu não sei se eu sei falar russo, mas eu conheço as letras ali, embora seja um alfabeto completamente diferente do nosso, né? E aí eu falei, eu tenho essa história. E é essa história que está contada no primeiro livro, como esse que você mostrou. Na medida do possível ou quase. Na medida do possível ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual, né? E eu conto como é que foi essa descoberta de uma transformação possível que se apresentou ali. Eu era um gordinho irredutível, eu não achava que nenhum regime serviria para mim. Eu pensava que a vida não precisava ter regras, eu achava que todo dia tinha que ser sábado. E quando, na verdade, o cuidado, a descoberta do que você pode se transformar, necessita de regras, de cuidados, de disciplina. E eu narro isso. Como é que uma pessoa que está acima do peso, igual metade da população brasileira, pode encontrar um caminho de uma vida saudável, na medida do possível, ainda tem entre parênteses, ou quase, né? Você perdeu 18 quilos, né? Isso. Foram 18 quilos. Numa aventura, eu também pensava, poxa, como é que eu vou fazer um regime? Mas um regime é difícil de fazer. Mas um regime reportagem, né, seria mais conveniente. E foi isso que eu fiz. Um regime reportagem num projeto chamado Afina Rocha, que movimentou um tanto de gente, foi uma alegria fantástica. Mas tinha ali uma diferença, porque eu pensava assim, eu vou emagrecer para poder comer tudo que eu quero, para tomar todas as cervejas possíveis. Olha aqui equívoco. Uma visão distorcida, né? Completamente. Do processo de emagrecimento, né? Um processo saudável de emagrecimento. É como se fosse um ponto de chegada. Hoje eu entendo, até estando um pouco mais acima do peso, que seria considerado ideal, assim, eu até nem quero falar essa palavra ideal, hoje eu entendo que não existe um ponto de chegada. Existe um processo que você tem que gostar do processo, você tem que gostar da caminhada. Senão, vai ser muito difícil chegar até um lugar e você vai ter que percorrer de novo o caminho, e de novo, e de novo, e de novo. É preciso encontrar elementos que te façam entender essa realidade. Entre o fio da meada, entre a vida real e o regime e a dieta. Existe. É difícil, mas existe. Tá ali. Você pesava quanto antes de começar o Afina Rocha? Olha, essa questão de peso é muito relativa, porque, assim, eu cheguei a pesar 115 quilos, mas eu com 115 quilos corria a São Silvestre pela primeira vez. E pode parecer para a maioria dos ouvintes, nossa, 115, mas olha, eu tenho 1,82 m, eu tenho ossos fortes, eu tenho musculatura, então tá tudo bem distribuído, mas às vezes uma pessoa que tem uma estatura menor pode pesar 80 e parecer mais obesa ainda. Por isso que eu acho que isso é muito relativo, muito relativo. Até o que se perde também é relativo, porque você pode ganhar músculo e pode perder menos, o metabolismo do organismo vai funcionar até de uma outra forma. Então, essa questão numérica, ela é muito individualizada. O problema é a sua relação com o sábado, com a cerveja de garrafa, com o churrasco, com as amizades que vão te chamar para correr, para fazer uma caminhada ou para ir para o boteco, né? E você, como um bom mineiro, eu imagino que você curte a cultura de BH, do boteco? O que você acha? É claro, né? O interior de São Paulo também tem muito boteco. Muito. A gente pega muitas coisas de vocês ali no interior. Exatamente. Isso acaba sendo cultural, né? Porque eu venho de Belo Horizonte, de um lugar onde o bar significa um lugar mais social do que em todos os outros lugares do Brasil.
Claro que tem bar no Brasil inteiro, mas o bar mineiro, o bar Belo Horizontino especificamente, é uma outra instituição. Quem é de BH vai me entender. E quem não é e for visitar BH também vai me entender. A relação que o mineiro tem com o boteco ali, para ele encontrar, para brigar, para fazer as pazes, para entender a vida, para ir sozinho e não tem nenhum problema nisso, para fazer amizades, para estender amizades, enfim, é uma relação diferente. E no meio de toda a mesa mineira tem comida, né? Tem comida. Então, comidas leves. Então essa relação assim de comida, bebida, de prazer, né? Essa relação do prazer, essa história assim de você pensar a felicidade infinita, de não, vamos lá e tal. Isso é muito legal. Só que a gente precisa entender que a vida precisa de pausas, e as pausas precisam de vida. Eu meio que discuto um pouco isso no primeiro livro, falando dessa minha dificuldade de perceber tudo isso. A luta contra os ponteiros da balança é uma luta de mais da metade da população brasileira que está acima do peso. Essa semana que a gente está gravando aqui o podcast, saiu uma notícia de que até 2030, 30% da população brasileira população adulta, vai ser obesa. Obesa, nós estamos falando de estar acima do peso, é obesa, a população... IMC acima de 30. Exatamente, é uma categoria médica para definir a obesidade. Isso é um número muito assustador. Assustador. Porque se você pensar que existem mais de 1.200 regimes no mundo, quantos mais ainda vão existir? Quantas informações úteis sobre emagrecimento, quantas dicas, quantos toques, quantas palavras de incentivo existem ao alcance dos dedos, na tela do celular ou no teclado do computador para você emagrecer. Nunca teve tanta informação. Na história da humanidade, nós nunca convivemos com tanta informação. E num paradoxo absurdo, a gente também nunca conviveu com um número tão elevado de obesidade. E você falou disso, desse assunto exatamente, num episódio que eu ouvi recentemente do Na Medida do Possível, que você conversa com a nutricionista da USP, agora me esqueci esqueci do nome dela, perdão, se ela ouvir isso, mas eu não me lembro do nome dela, mas você falou, ela fala exclusivamente de um estudo norueguês, se eu não me engano. Estudo norueguês que faz com que... Foi uma estimativa feita em vários países, o Brasil não participou efetivamente, mas mostrando que uma dieta mais equilibrada pode significar, dependendo da idade, até 13 anos a mais de vida, de estimativa de vida para o indivíduo. E aí eu queria te perguntar uma coisa. A instituição boteco, ela pode fazer parte da vida do sujeito que quer emagrecer? Eu respondo que sim. Eu respondo que sim, porque, na verdade, esse é um desafio que você tem que ter consigo mesmo. Eu também conversei com o Dr. Marcelo, que é gaúcho, lá de Porto Alegre, e ele tem uma visão muito interessante. Ele é um médico dessa nova vertente da medicina, que é a medicina do estilo de vida. Sim. É nova, né? Já existe nos Estados Unidos, no Brasil está crescendo muito. Doutora Slay, aqui em São Paulo, é uma das grandes divulgadoras dessa nova categoria médica, nova especialidade médica que cuida a medicina como um estilo de vida. É muito legal até o nome, né? Não é a doença, é o seu estilo de vida que vai te dar a doença ou a cura. Então, entendendo isso, o Dr. Marcelo fala de um pensamento mais estoico. O estoicismo surge na Grécia, depois vai para Roma. Marco Aurélio, que foi um imperador e um filósofo, fala muito disso, de você encontrar suas verdades, de você entender o que você é, para que você está aqui. Você tem uma dignidade, você tem um valor, e você não pode sucumbir a valores assim de uma forma tão fácil. Você tem que lutar. E isso é o estoicismo para a vida. Quando você encontra um troco dado errado, se você... Poxa, R$3 a mais, você ganhou R$3. Poxa, o estoicismo lida com a honestidade no dia a dia. E é muito legal se você faz esse paralelo do estoicismo com a arte do emagrecimento, porque você vai negociar. Negociar o quê? Negociar um planejamento, negociar
mais informação, negociar a rede que você tem de apoio para lutar, às vezes até contra você mesmo, contra as suas vontades, para tentar ser mais forte que suas melhores desculpas. Então, dentro de tudo isso, se preparando com tudo isso, você não precisa se isolar, não precisa ter completamente as ligações cortadas com a turma do boteco. Segundo o doutor Marcelo, tem um negócio legal, assim, que você tem três caminhos, assim. Você pode ir. Pro boteco. Tá. E nesse caminho de ida, primeiro você pode não ir, né? Ok, não vou e tal, eu vou... Não, briga com quem te chamou, né? E vira um cara chato. E pressiona essa mola que em algum momento... Vai estourar. Você, psiquiatra, você sabe que a base da compulsão tá aí, né? Ela tá aí, né? A restrição. A restrição. Aí você vai e pode negociar ali com você as suas premissas, as suas verdades, os seus limites, as suas próprias rédeas estão ali para você tomar. E você vê se consegue. Ou você pode ir também e estabelecer regras bem parecidas com o zero e ver o que acontece. Ou você pode ir e tentar fazer uma coisa ou outra e não conseguir fazer nada e destrambela tudo e caiu. Mas é uma experiência. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: se você perdeu a aposta, não perca a lição. Aprenda com o erro. Então, eu acho que é preciso, é necessário colocar esses momentos de prazer dentro da sua vida de todo dia e saber como é que você vai lidar com isso. E lidar com quantidades, né? Eu atendo vários pacientes que ressignificaram essa relação com o botequim. Você não precisa ir tomar 15 garrafas de cerveja, né? Você pode tomar uma, você pode tomar duas. Você pode não tomar e aí comer só a fritura que você deseja ou que você tem prazer. Vamos considerar que você está indo porque é um prazer, né? Porque, assim, você pode não ir, né? Tipo, a minha mulher, a Júlia, que é paulistaníssima, ela não gosta de boteco. Então, para ela, não faz a menor diferença. Ah, não, tá legal, ela não bebe. Então, para ela, o problema não é esse. O problema, talvez, para ela, seja o doce, né? É outro. Cada um tem o drama. Cada um tem a sua própria forma de lutar consigo mesmo. Qual que era o teu drama? O meu drama é exatamente esse. O drama era muito ligado ao fim de semana. Tá. Porque eu tinha um trabalho muito rígido durante esse período aí de apresentador. Eu trabalhei na TV Globo durante 30 anos. Os últimos 10 foram muito intensos com apresentação e também produção e também reportagens. Então, tomava muito tempo. E eu tinha uma dedicação muito grande. O programa começava às 10, mas a gente tinha uma atividade intensa antes. Então, eu tinha que estar lá, impreterivelmente, até às 7, pouco mais ou menos. Para chegar lá às 7, eu tinha que acordar às 5. Para acordar às 5, eu tinha que dormir, assim, a rigor, umas 8, 9. A gravação era aqui em São Paulo. Era em São Paulo. Em São Paulo. Então eu já estava absurdamente mal-humorado quando dava às 9h30. Porque eu pensava, nossa, eu não vou conseguir dormir. 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, só vou dormir 7 horas, não é possível. Eu ficava muito neurado com isso. Quando chegava o fim de semana, sexta, eu já ligava aquela válvula de descomprimir. Eu falava, nossa, maravilha. A gente tinha nessa época uma casa em Ibiúna. A gente alugava uma casa lá, um condomínio muito bacana, o Veleiros de Ibiúna. Veleiros. E não dava outra. As reuniões acabavam mais cedo. 5 da tarde eu já estava em Ibiúna. Eu tinha uma prancha de stand-up, já estava na represa, ali no meio da represa, já pensando, poxa, já parava na distribuidora, comprava cerveja e pensava, nossa, agora, meu Deus do céu. E era com tanta ênfase que eu ia para o fim de semana, que quanto mais ênfase eu dava, mais rápido ele acabava. Nossa, imagina, a alegria que eu tinha na sexta era inversamente proporcional ao domingo à noite, que eu, sabe aquele banzo? Deprê. Nossa Senhora. Então, me impor limites no final de semana, sendo que eu já tinha tantas restrições naturais para fazer um programa ao vivo em rede nacional. No fim de semana eu pensava, não, eu quero restrição nenhuma, puxa vida.
Errado, tá errado ali, tá errado no processo, né? É. Hoje eu vejo, né? Mas a gente atravessa o presente meio com os olhos vendados, a gente não entende muito o que está acontecendo com a gente. É só depois, quando a gente passa, a gente tira a venda e fala, nossa, poxa, não precisava disso tudo. E tem uma coisa também, Fernando, para muitas pessoas o final de semana começa na quinta-feira e termina no domingo, né? Ou seja, mais de 50% da semana o cara tem uma rotina completamente desregrada, sem limites, inimigo do fim. Não tem assim, nenhuma... Inimigo do fim. Inimigo do fim. Bom, não tem série Inimigo do Fim, noveleiros ou não? Totalmente. Mas dentro da sua casa? Ou... Não, dentro de casa, Tá. poxa. Dentro do, Não, é que dentro às de vezes você chamava a galera ali do Não, condomínio. invariavelmente tinha visitas conosco, a gente era sempre uma festa, era sempre muito legal, sempre tinha convidados, era muito bacana, porque era muito intenso, porque eu achava que o fim de semana era muito importante para a descompressão. Quando, na verdade, a descompressão pode acontecer de diversas formas. Hoje, eu entendo muito melhor a meditação, a alimentação calculada, entendida, a alimentação mental, né? A alimentação que você faz, tipo, poxa vida, agora, por exemplo, eu tava editando, eu estou fazendo um projeto de TVs customizadas, então eu estava na produtora editando, e aí chegou uma das produtoras lá, trouxe um cafezinho. Cara, o cafezinho era assim, um café... 5 bolos. Bolo de chuva, sabe? Bolinho de chuva, delicioso. Delicioso. E sonhos pequenos. Nossa, eu pensei, puxa, eu já tinha almoçado mal assim. Eu falei, comi um. Falei, olha só, eu já vou errar a mão aqui. Com fome, você não negocia. Então, hoje eu tenho isso. Hoje eu tenho mais elaborado isso. Hoje, agora, já passando um pouco para o outro livro, hoje o final de semana, o mês, a semana e o próprio dia, eles têm uma dimensão completamente diferente. Foi muito difícil para que eu entendesse e colocasse isso na minha vida, na minha vida até financeira, econômica, social, geográfica, política, mental, esportiva, porque tudo muda. De repente, as 24 horas de um dia não tem mais as 24 horas, um dia pode ter 4 horas, um dia pode ter 19 horas, 48 horas, um dia inteiro trabalhando. O fim de semana pode ser um dia de muito trabalho. Agora faço um trabalho em Belo Horizonte que quem diria, os sábados que eu tanto amava. Eu tenho um romance que ainda não foi publicado que se chama Hoje é Sábado e Amanhã Também. Era meu lema de vida. Hoje é sábado e amanhã também. Era aquele sábado infinito, a procura do prazer infinito. E o hedonismo total. E quando você passa daqui pra cá, aqui só depende de você. Sim, eu sou uma empresa, né? Eu sou a minha empresa. Eu tinha uma empresa que era... Eu achava que o meu nome, que meu crachá, era tudo, que meu emprego era o meu crachá, que eu era o meu crachá. Eu não era o meu crachá. É muito difícil entender isso, né? Tem estudos fantásticos que dizem isso. Você não é o seu crachá. Mas hoje é diferente. Eu era o cara da Globo, o Fernando da Globo, o cara do Bem-Estar. Ô, Bem-Estar, Fernando Rocha da Globo. Era parte do meu sobrenome. Hoje não, hoje eu sou o Fernando Henrique Maciel Rocha. Hoje eu tenho uma empresa que chama FR e eu faço produção. Eu tenho que cuidar disso. Então, algumas vezes, como esse trabalho que eu faço numa TV em Belo Horizonte, o canal Vivia Brasil, eu gravo de 15 em 15 dias por lá. E é um programa diário. Então eu vou agora a próxima quarta eu chego lá na quinta, vou na quarta e gravo na quinta, sexta e sábado. O dia todo. No sábado eu gravo de 7 da manhã às 7 da noite. E volto no domingo. É muito puxado. Logo eu, como eu estava dizendo, logo eu que adorava um sábado, que brigava com compromisso no sábado. Não, meu Deus do céu. Imagina, tudo é redimensionado, tudo é entendido de outro jeito, né? De uma outra forma, né? Quando você saiu das amarras, né, da Globo, você descobriu novas habilidades? Que hoje você coloca lá no seu perfil, você é um escritor, você é um apresentador, você é palestrante.
Você foi ator. Sim, não, eu sou, né? Você é Eu sou ator. Como diz o Raul Seixas, eu sou ator, eu sou ator. Você descobriu novos Então, novas isso é muito habilidades? legal, porque é o seguinte, quando a gente tem essa ruptura, né? Quando o tapete, o chão sai debaixo dos seus pés, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu conto essa história no livro, né? Que modestamente eu tenho 20 qualidades, 20 atributos que me fazem ser quem eu sou. Eu tenho talento para comunicação, eu sou artesão, eu faço colagem, Olha, eu sou essa eu não poeta, sabia. faço colagem também, poeta, eu sou apresentador, eu sou radialista, a gente falou que eu sou ator também, né? Eu sou produtor, enfim, são 20. Tá. 20, eu enumero no livro. E quando você perde o emprego, porque não foi uma decisão que eu tomei, é uma decisão que chegou para mim. Olha, hoje você vê a TV Globo, você entende que eu estava naquela ponta lá do início do programa. Tudo começou. Hoje é todo mundo, cara. Hoje é isso aí, né? É essa limpa geral, né? Que é normal, é legítima, faz parte do processo de qualquer grande empresa. Você trabalhou numa grande empresa, você sabe que isso é completamente possível, né? E não tem nenhum problema que isso aconteça. Você que tem que se virar e entender. A primeira reação, Caio, é pensar, cara, foi tudo embora. Todas essas habilidades foram embora. Todas essas características que eu tinha foram embora junto com o emprego. É preciso entender um pouquinho, deixar a poeira baixar, como cantam os Titãs, né? As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. A solução é natural do tropeço e o tropeço é natural da solução. E aí você vai entendendo que não, você tem que resgatar todas aquelas qualidades com autoentendimento, com autoconhecimento, porque elas não são da empresa, elas não são do seu crachá, elas são suas. E aí quando você resgata, você pode fazer outras conexões com ela. Hoje eu sou, assim, eu falo até, assim, a palavra soa um pouco diferente na minha boca, porque eu sou um empresário da comunicação. Olha... Você também, você tem um canal, você também é empresário da comunicação. É chique, né? É chique, mas todos somos, com o celular na mão, somos também empresários da nossa própria gestão de produção de conteúdo. Só que agora eu tenho, essa é uma das habilidades que eu fui aprendendo, poxa, eu tenho condição de fazer conteúdos para TVs, eu tenho uma produção hoje sistemática para TV, para sociedades médicas, eu tenho um programa na Sociedade Bariátrica, desenvolvendo um programa agora na TV Senado, os podcasts. Então, isso é uma empresa de produção de conteúdo. Eu tenho uma empresa que eu faço uma gestão para várias plataformas. Um programa de rádio na Nova Brasil, programas que são também distribuídos para outras emissoras pelo Brasil afora. Cara, olha quanta coisa aparece. É infinito. É infinito. E, ao mesmo tempo, hoje eu não preciso acordar às 5h30 da manhã, mas continuo acordando todos os dias. Mas com outro significado, né? Com outro significado. Com outro significado. Continuo dormindo cedo, mas sem reclamar. Como antes eu precisava dormir, porque, nossa, eu vou dormir, porque senão não vou acordar. Não, hoje 9 horas é ok para mim, é o horário para eu dormir, já tá de bom tamanho. Hoje eu entendo a necessidade dessa dormida importante, é um spa que está à disposição, spa, né, que você tem quando vai dormir, a gente fica adiando, fica vendo série, fica ali na tela do celular, quando na verdade tem algo muito mais precioso e a gente ainda pode até sonhar. Olha que beleza. Exatamente. Mas quando você fala que a decisão foi da Globo, né, que até você pegou a Júlia de sopetão, ela estava numa viagem. Ela estava no Chile, ela trabalhando, ela também trabalhava na Globo. Ficou meio desesperado. Eu, por exemplo, quando eu saí da Bayer, há meses antes, né, de eu de fato comunicar o meu gestor, eu já não estava me sentindo muito bem encaixado naquele contexto. Você fala que a decisão foi de fora, mas em algum momento você começou a perceber que talvez aquilo não seria mais para você? Falo isso no livro, que uma das lições que fica... O livro é o seguinte, Como Ser Leve ao Mundo Pesado, é uma provocação para o leitor entender a necessidade dele fazer um paralelo entre o plano B, se é que ele tem, e o propósito. O que é mais importante? E aí depois tem essa pergunta retórica, seu propósito é um plano B?
No livro eu faço a seguinte pergunta: se você não tivesse que se preocupar nem com sua reputação, nem com sua vida financeira, nem com nada mais no mundo, qual seria o seu trabalho? Qual seria a sua atividade? E as pessoas costumam dizer algo que às vezes está muito desconectado do que elas fazem atualmente. Puxa, então está muito longe, e isso é seu propósito? Talvez. E muitas pessoas acabam confundindo o propósito com algo muito importante, como se fosse a procura da felicidade, o que não é. Propósito não vai trazer felicidade, vai te aproximar de uma realização que nem sempre vai te deixar mais feliz, às vezes vai te deixar até mais angustiado, né? Mais angustiado. Mas é uma atitude inevitável. É quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Algo que você saiba fazer e que o mundo precisa. Isso é de Aristóteles, na Grécia Antiga. E há tanto tempo já se dizia isso, né? Então, entre essa análise toda, eu também aponto algumas coisas que foram importantes para a minha retomada, para essa juntada de caco, para essa sacudida de poeira e reerguida. Uma dessas questões é perceber os sinais. Os sinais estão aí na vida de todo dia. A noite manda sinais quando vai chegar, o dia manda sinais quando está chegando, o sono manda sinal, os relacionamentos mandam sinais quando vão acabar ou quando vão começar, as estações do ano. E como é que a gente acha que a gente está dissociado no mundo corporativo da absorção dos sinais, da vida toda? A gente é natureza, a gente é bicho, a gente também é tudo isso que manda e recebe os sinais. Mas a gente, por pretensão, por achar que está tudo bem, a gente, não, aqui está tudo... Não, os sinais estão aí. E aí a gente peca muito em não perceber, não observar. A gente observa pouco as coisas, né? Muito, muito. Um dos sinais que eu recebia, a gente trabalhava na empresa com 2 telas. E aí, em determinado momento, eu comecei a trabalhar em uma das telas fazendo coisas que não tinham nada a ver com a empresa. Aí teve um dia que eu virei e falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Alguma coisa tá acontecendo aqui. Eu preciso refletir sobre isso, eu preciso conversar. Inclusive, eu conversei várias vezes com o meu gestor. Falei, cara, tá acontecendo uma coisa muito esquisita. Parece que eu preciso fazer uma movimentação lateral aqui, ou porque essa função não tá muito mais adequada para mim, né? Mas foi uma decisão muito difícil, porque você tem que se planejar, né? Mas no caso, você foi pego em 3 minutos, né? Em 3 minutos, uma reunião definiu os 30 anos de história que eu tinha na empresa. E ali eu precisei, né, entender, não é de uma hora para outra, né? Então eu passei um ano inteiro ali absorvendo, mas tendo muito apoio dos amigos, da família, tendo um amparo muito bacana e vendo que dava para caminhar, vendo que, poxa, é legal. Olha, tem luz aí, dá para ser. O mundo não acabou, e não acaba, né? Nem quando a gente acabar o mundo vai acabar, imagina se... A Júlia teve um papel importante. Sim, fantástico. Júlia foi e é uma mulher fantástica. Ela acabou também se desligando da TV depois, mas foi muito importante em várias resoluções que eu acabei tomando. Ela foi um ponto de diferencial, assim como meus 2 filhos também, sempre ali apoiando, Pedro e Rafa, sempre ali, olha, pai, tem isso aqui, vamos pra cá, vamos fazer isso, sofrendo ali comigo, meu pai e minha mãe também, imagina, todo mundo sofre, né? Eu fico triste, assim, de ter proporcionado essa angústia para eles, mas eu acho que agora eles estão bem, porque eu me colocando no lugar deles, você me fica, nossa, puxa vida, que pena que aconteceu isso e tal. Mas eu não estava realmente ali, no meu inteiro. Quando eu saí da Bayer, minha avó me ligou. Falou, não, mas como assim, você tá bem, que não sei o quê? Porque a corporação, ela traz uma certa segurança. Né, no imaginário coletivo, né? Ela tem esse poder, né? Mas ela tira um pouco do que a gente cobra caro realmente por isso, né? Cobra caro por isso. E, na verdade, essa é uma pseudo-segurança. Porque eu também tinha essa segurança. Eu achava que ali existia um cobertorzinho quente ali para ficar.
Isso fazia com que eu não pensasse muito nas outras questões ali que poderiam estar no exterior ali. A velha analogia também, quanto no livro, do sapo na panela de água quente. Você joga o sapo na panela de água quente, a panela está fervendo, ele vai pular na hora. Mas se você coloca o sapo na panela de água cálida, fria para quente, morna, ele vai achar bom. Se liga o fogo, ele fala, opa, até esquentou um pouquinho, mas tudo bem, vamos continuar aí e tal. E o fogo vai subindo, subindo, subindo. Quando ele quer pular, a musculatura já não responde, ele já não tem força, ele já não tem autonomia e ele morre ensopado na panela. Então o sapo é isso, é a zona de conforto ao extremo, né? E dizem que fizeram realmente essa experiência com o sapo e é assim mesmo. Que horror. Que horror. Diz a lenda que sim. Então, não é que eu estava ali absolutamente igual ao sapo, mas muito parecido. Mas muito parecido. Porque estava ali pensando, não, é segurança. Poxa, foi assim que meus 2 filhos formaram. O Rafa é advogado, o Pedro é jornalista. Tranquilidade, olha que beleza. Nossa, deu para fazer isso. E realmente, olha, bacana mesmo. Não só a questão financeira, mas a questão da formação mesmo, de ética, de valores, de caráter, de estar numa empresa bacana, com pessoas legais, de grandes amizades, de convivências também com frutos muito legais, gente que eu sou amigo pra vida. Mas aí que tá o erro. Tá seguro? Não. Tá seguro até a página 2, 3. Você não tá seguro. É engano achar que você tá seguro. Não está. Não está. E até um recado, assim, um toque, uma dica, uma provocação para nossa ouvinte, nossa telespectadora internauta, nosso telespectador internauta, que essa é uma das grandes enganações, um dos grandes enganos que a gente tem no mundo corporativo. Essa segurança, ela é maravilhosa, ela significa o 13º, os 12 salários, significam as férias planejadas, mas isso não é uma segurança completa. Segurança completa é um emprego público, aí sim. Fez concurso, aí sim, mas no mundo corporativo não dá para pensar dessa forma. Não dá. Mas assim, você construiu uma história incrível, né, na Globo. O Bem-Estar, ele tinha uma audiência... Sim, eu era líder de audiência. Incrível, a né? audiência do Bem-Estar, que também era transmitido para 150 países. Pela Globo Internacional, era aí perto dos 2 a 3 milhões por minuto de pessoas por minuto no Brasil inteiro. Era muito legal. A gente ainda viajava pelo Brasil, a gente tinha a cada mês, a gente tinha 1 ou 2 programas fora do estúdio, nas capitais, era o chamado Bem-Estar Global. A gente viajou o Brasil inteiro, 2 ou 3 capitais que a gente não esteve. E ali, então, esse contato era muito legal. Então, tinha mais isso também, né? Até então, você nunca tinha mexido com saúde na TV? Não. Ou já? Não, nunca tinha. Não. Eu fui repórter esportivo, eu fui repórter do Globocop, eu fui repórter do Bom Dia Brasil, fui repórter do Bom Dia São Paulo, antes Jornal Hoje, SPTV, lá em Minas, o MGTV, o NETV lá no Nordeste, apresentei o Globo Esporte no Recife, fiz matérias pro Fantástico, matérias do Jornal da Globo, mas, assim, ser um repórter da área de saúde, assim, especificamente, nem existia isso, né? Porque o pegou o boom, né? O Bem-Estar foi o primeiro programa, e eu acho que ainda o primeiro e o único programa sobre saúde e qualidade de vida, exclusivamente sobre saúde e qualidade de vida, na TV aberta. Depois, a Record teve um programa parecido, estreamos até juntos, o E aí, Doutor, enfim, mas depois ela achou melhor não continuar, e aí, poxa, foi isso. Foi um momento único e a própria TV acabou se desarticulando com essa editoria, né? Sim. Quais eram os principais desafios lá da gravação do Bem-Estar? A gente estava falando aqui nos bastidores dos médicos, né? Você estava contando para mim da gravação do seu podcast e falou, puta, a agenda é um problema, o médico se sente muito mais confortável quando é online, né? Era muito difícil lidar com os médicos? Então, programa. Médico é um bicho difícil. É um negócio complicado, né? Mas jornalista também, né? Também. Então,
Olha, para você que está ouvindo, a gente não está vendo, a gente está tomando uma água aqui agora, que é muito bom também. Acho que o primeiro grande desafio foi tornar a linguagem mais coloquial. Tirar o mediquês, mas é um mediquês de um jeito que o médico próprio, mesmo lidando com pacientes, mesmo sendo didático, a gente ia encontrando grandes desafios. Por exemplo, esse é ótimo. Quando a gente falava alguma questão, uma receita, alguma dica que indicava que necessitava, por exemplo, 2 colheres de chá, né? Então você põe isso aqui, ó, leva 2 colheres de chá, 2 colheres de café. As pessoas entendiam literalmente que você tinha que colocar ali, onde quer que seja, 2 colheres de chá. Então eu pegava o chá e colocava 2 colheres de café, 2 colherinhas de café são necessárias para fazer essa mistura aqui. Você está falando talvez de um bolo, de alguma coisa. A pessoa colocava 2 colherinhas de café, de pó de café. E a gente ia entendendo isso. A gente precisa ser mais literal. Então, a gente passou a falar 2 colheres das de chá. Das de chá. 2 colheres das de café. Nossa, mas é complicado falar assim. Né? E prestar atenção nisso. E entender que nós estamos falando com um público variadíssimo. TV aberta. Que é preciso explicar a diferença entre carboidrato e proteína. Falar de uma forma didática sobre o que é o açúcar que está escondido em vários produtos, em vários momentos do seu dia, o sódio, enfim, essa é a parte assim mais visível. Mas é claro que o médico também, né, também vai no mediquês, né? É difícil fugir. Sintomas parabenizados, né? As comorbidades, né? São termos assim muito legais. Eu fui estipulando com a Mariana um contato assim tão legal, é minha irmã de travessia oceânica. E quando viu a palavra médica, assim, a gente só olhava, nossa, a gente aprendeu a conversar com o olhar. E aí a gente já colocava isso na conversa. Falou assim, falando de sintomas parabenizados. Parabenizados é muito marcantes, né? Nossa, lembro, foi a doutora Márcia Portielli que falou isso. A Mari, na hora, olha, mais um aqui, ó. Sintomas parabenizados, né? Virou uma descontração. E a gente tentava fazer disso algo. Acho que esse foi o grande mérito do programa, tornar assim, mesmo que o assunto fosse o mais pesado possível, mesmo falando de coisas muito complicadas, a gente tentava deixar o assunto mais leve, deixar ele mais palatável. Esse que era o nosso desafio, né? Na medicina, qual que é o assunto mais foda, assim, pra você? Eu acho que quando a gente esbarra nas questões ainda ligadas ao câncer, a gente esbarra em muito sofrimento, esbarra em muitas sensibilidades ali, porque a gente mexe com dores de famílias que estão vivendo, que já viveram, ou que vão viver uma situação que pode ser longa, que pode ser muito triste, que pode envolver também perdas financeiras. Então, acho que a relação do câncer e doenças que causam muita dor, fibromialgia, por exemplo, doenças que têm um fundo ainda emocional, com diagnóstico difícil, doenças raras também, nessa área da genética, da ciência genética. Isso é muito triste entender e conhecer assim pessoas que estão lidando com isso. Então, acho que ali é o nosso ponto que a gente aí não tem o que falar. Aí, eu perdi um irmão com câncer quando eu era criança. Eu sei muito bem, assim, convivi com essa doença com uma proximidade muito grande. Tem pessoas que não gostam de falar nem o nome, né? É um tabu. Aquela doença, né? Mas você trabalhou bem isso, né? Eu achei fantástico uma vez que você falou. Eu acho que foi agora, recentemente. Eu tava te acompanhando, sempre dou uma zapiada lá pra ver o que você tá falando. E tem a história do Natal, né? Do Natal. Eu não gosto do Natal porque eu acho... Você não gosta do Natal? Eu não gosto do Natal porque quando tá muito ligado a isso, a morte dele, né? Do Braulio. O Braulio tinha 7 anos, eu tinha 10. E o meu outro irmão tinha 8. Quer dizer, o Braulio tinha 8, meu irmão tinha... A gente tava entre 7, 8 e 10 anos, 10, 9 anos. E quando ele... Lá em BH, vocês em BH. Quando ele morreu,
imagina a tristeza. Hoje eu tenho a Nicole, né, que tem 6 anos, né, eu vejo assim a alegria que é. Eu tenho 2 filhos que também já tiveram essa idade. Eu fico vendo como é que uma criança preenche uma casa, preenche uma família, né? Eu, com minha percepção ali dos 8, 9 anos, eu não tinha muita ideia do que era essa grandiosidade de estar numa casa, ser parte da família. Quer dizer, era tudo muito normal aquilo ali. Mas quando aquilo se rompe e a tristeza ali dos meus pais, né, permeando ali os dias, as semanas, aquela vida toda, a gente mudou completamente de vida, mudamos de bairro, mudei de colégio. E o Natal era o pior de tudo. O Natal era uma coisa... A gente vivia fugindo do Natal. Durante um bom tempo, a gente fugia. Acho que até hoje a minha mãe ainda foge. Acho que pelos netos ela fica... Mas era uma cicatriz que se abria no Natal. Então a gente passou o Natal em Sete Lagoas. Tipo assim, ia para um hotel lá em Sete Lagoas, não tinha nada. Na noite do Natal, talvez tenha uma ceia, talvez não tenha, não tem problema. Fomos para Araxá, fomos para Poços de Caldas, já fomos para o Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro, assim, tipo bem mequetrefe mesmo, assim, tipo, sabe? Era fuga, era fuga, era uma fuga. Eu não entendia isso. E eu fui me acostumando com isso. Eu fui me habituando com essa história de Natal. Não quero saber, não quero saber. E aí, pronto, assim, claro que com os filhos, né, eu tive todo esse cuidado, com a família lá da mãe dos meus filhos também. Aí todo mundo comemora, mas era uma coisa interna. Quando eu tô com a Júlia, aí eu gosto também de fazer uma onda. Não me incomoda tanto, mas eu gosto mais de falar, eu acho um saco. A árvore de Natal ocupa um espaço, cara. Tá lá, a sala toda bonitinha, dá um trabalho pra montar. Aí depois fica aquele trem, lá em Minas tem um negócio que faz assim, toalha, sabe? Isso aí é uma toalha. Cara, toalha é um encosto? Não, toalha é o seguinte, toalha, vem de toalha mesmo. Tipo assim, você faz a mala, fechou tudinho e você lembra que tem que colocar a toalha. Sabe a toalha? Que não cabe. Toalha, mas que toalha, meu Deus. Aquela mala pequenininha, você tem que levar a toalha? Tem que levar a toalha. A árvore de Natal é aquela toalha, sabe? E depois do Natal, principalmente, aí você esquece, dia 6 que tem que desmontar. Então, pra que você vai desmontar? Pra que tem que montar? Então, hoje, como é que você passa o Natal? Como é que você ressignificou isso? Eu vou pra BH, eu invariavelmente vou pra BH, a Júlia fica com a família dela, eu vou lá e lá a gente se resolve. Eu tenho um grupo de amigos que a gente tem a resenha pré-natal, resenha pré-natal, RPN. Obviamente no Botequim. É lógico. Que o desafio, olha só, mas essa é vagabundagem mesmo, a resenha pré-natal dos primos, que também, por vários motivos, já casaram, por vários motivos também não suportam o Natal. E aí a gente começou assim, pô, e aí, sabe aquele dia 24, aquele dia morto ali, depois do almoço, fica aquela leseira, negócio, né? Você esperando e tal, e a gente também, um dia lá em BH, gente, vamos então tomar uma? Beleza. E aí a gente foi, e logo viu que, 7 horas começa a fechar, a mulherada ligando, opa, e aí, como é que vem? Minha mãe tá aqui, a sogra liga e tal. Aí a gente falou, não, nosso desafio vai ser começar cada vez mais cedo. E aí a gente já aperfeiçoou a tal ponto que a gente começa logo depois do café da manhã. Virou uma rave, então. Uma rave. E aí tem uns mais radicais, falam assim, não, agora nós vamos voltar. Porque aí já também acho que o nível alcoólico já tira, cara, né, aquele filtro. E assim, é sagrado. Todo ano tem a resenha pré-natal e a gente tem um grupo no WhatsApp, que é o RPN, e a gente vai trocando ideias sobre o grupo. A gente fica o tempo inteiro pensando como é que vai ser. E tem uns mais, tem o Saulim, que é o mais... Saulim. Saulim. O Saulim. Saulo. Saulim, Guerreirinho, tudo assim, né? Mineirinho. Minas é assim, é lead leite, vide perfume. Mas aí, o Saulim tá com a ideia que é o seguinte, é de começar no dia anterior. O Saulinho ele é inimigo do fim, o Saulinho. Ele é. Todos são inimigos do fim. Ele quer já, tipo, alugar uma cobertura, fazer um churrasco no dia anterior e ficar, e só
O negócio é fugir do Natal, entendeu? É provocar o caos, né? E aí ver o que acontece. Ele falou, não, vamos alugar, cara. A gente aluga uma cobertura, um Airbnb, e aí vai todo mundo e a gente dorme lá e se bobear a gente dorme 2 dias. Imagina, Saulinho é ousado, Saulinho. Sabotadores do Natal. Sabotadores do Natal. Você que plantou a sementinha? Não, foi... Lá também tá o meu irmão, que também não é muito é o Gus. Não. E aí, como a gente tem mais liberdade, porque, pô, eu e meu irmão, eles já sabem, meu pai e minha mãe também não estão nem aí. Às vezes eles vão numa ceia, a gente nem sabe onde que foi. Aí minha mãe... total. Não, porque a minha mãe e meu pai realmente não ligam. Tá. Nem se fosse judeu, eles iriam desligar tanto de Natal, sabe? Então, realmente, se a gente chegar 8 da noite, 9 da noite, porque lá em casa não vai ter nada. Por causa dos filhos, o que se instituiu lá em casa é que lá pro dia 22, a minha mãe faz um Papai Noel pros netos. Tá. Que não tem aquele espírito de Natal. Adaptação. E no dia 24 não tem nada. Tá. A gente dorme. E você teve muito apoio da família. A história que você está contando é uma história de parceria, né? Sim. É de adaptação, né? De adaptação. Adaptação social. Fizeram viagens e tal, mas teve alguma outra coisa que você precisou? Terapia, esporte, um apoio da escola, não sei. Qualquer outra coisa além da família. Eu tive uma sorte muito grande, que eu estudava em um colégio muito rígido nessa época. E com essa mudança, com esse terremoto que aconteceu na família, eu acabei indo para um outro colégio mais legal, mais arejado. E lá eu tive toda a condição. Lá eu comecei, aos 13 anos, a fazer teatro. Lá eu comecei a entender que eu poderia ter um talento para comunicação. Lá eu criei uma rádio, chamada Rádio Recreio. Achava o Recreio meio parado. Eu tive essa condição de fazer isso. Lá eu virei radialista. Rádio Recreio. Tinha um sistema de som lá que não funcionava bem. Eu falei, ficava no alto do ginásio assim. Eu falei, vamos colocar ali para fora as caixas de som e a gente fala sobre o quê? Não, a gente anuncia as festas que vão ter. A gente fala no dia seguinte das festas que aconteceram e fala quem ficou com quem, dá uma dica, e dá um rádio paquera. E aí a programação ficou muito intensa. A gente tinha a Garota Rádio Recreio, a gente tinha o Campeonato Rádio Recreio. Meu Deus! E aí viramos um Grêmio também. A partir daí fizemos a eleição do Grêmio com a cobertura da Rádio Recreio. Quando eu vi, eu falei... Cara, eu tinha 13 anos. Eu falei, eu mexo com rádio. Que doido isso. Eu mexo com rádio, eu sei fazer rádio. Eu não sabia, achava que sabia. Depois disso, eu coloquei no meu radar que trabalhar com rádio seria bacana. Fui depois, algum tempo, para Porto Seguro, fazer a Rota do Sol. Era muito libertário fazer essa viagem. Rota do Sol. Rota do Sol, Porto Seguro. Era maravilhoso. Eu fui com a minha professora de história. Olha, também, lá era tão legal que eu namorei a professora de história tendo na 7ª série. Fui com a professora de barraca fiquei no fundo da igreja, em Trancoso. Com a professora de história? Com a professora de história. Atrás da igreja? Na barraca. Ela tinha uma barraca, a gente ficou morando lá 1 mês. Meu Deus. Porque aí veio o carnaval, ela teve que ir embora, as férias de janeiro inteiro, veio o carnaval. Aí eu tô vendo lá o povo montando uns alto-falantes e tal, já em Porto Seguro. Eu falei, pô, não queria ir embora, mas acabou o dinheiro, tá difícil, a Andréia já tinha ido embora. E eu falei, o que é isso aí? Aqui é um sistema de som, vai ter o carnaval, a gente tem 58 caixas de som aqui. Em que faz isso? Aí o fulano lá, o dono do trio. Eu falei, tem alguém aí que é o locutor? Ele falou assim, não. Bom, eu posso ser. Eu falei, você pode, eu trabalho o dia todo. Trabalho de tarde até de noite. Eu falei, tá bom. Posso fazer. Lê aí, era anunciar. Cachorro quente Mancha Negra, o melhor cachorro quente de Porto Seguro. Você anunciava podrão? Chá de perdidos. Anunciava tudo. Loja acarajé. De móveis, acarajé. Quem pagava, anunciava. Cara, isso lá... antes de você estudar, de fato. Não, eu estava na 8ª série. No primeiro ano. Você nem imaginava. Eu estava no 2º grau. Cara, virei locutor lá da Rádio Porto Seguro. Isso. Aí sim, quando eu voltei, eu falei, não, agora eu sou. Eu fiz isso com a experiência da Rádio Recreio. Falei, não, agora sim eu sou radialista mesmo. Foi ali que você tomou a decisão para ir para comunicação? Não, na Rádio Recreio ali, eu já Rádio Recreio, falei, você já tinha tomado essa decisão. Eu falei, minha praia é essa aí, minha praia é essa. Eu sei falar, eu sei inventar, eu sei contar história.
Eu falei, aí tem caldo, né? Aí tem caldo. E a professora de história te aprovou ou te reprovou depois dessa história aí? A professora de história, a bem da verdade, eu acho que nessa época ela já não era minha professora. Então, a questão ética disso tudo, mas ela sempre me aprovou. Literalmente. Você era bom em história. Sempre fui muito bom. Se fosse professora de matemática, seria impossível. Eu jamais passaria tanto tempo com a professora de matemática numa viagem assim, só mesmo de história. Imagina, é claro que eu era assim, um aluno assim diferente. Um aluno assim vai ser bom em matemática? Não. Claro que não. Mas vai ser bom em história, né? Não, e Trancoso naquela época não devia ter. Trancoso não se chegava, não tinha estrada para Trancoso. Você ia pela praia, você pegava carona de moto. Eu nunca mais voltei. Nunca, eu passei 50 dias lá, mas nunca mais voltei. Olha, nunca mais. Acho que deve estar... Nossa. Meu pai me contou uma história parecida, assim, ele foi uma época para Trancoso, não foi fazer a Rota do Sol, mas foi lá, uma época que ele ia muito para Salvador pro Carnaval. E ele desviava muito do caminho, ele passava por Trancoso. Falou que Trancoso não tinha nada. Nada. Tinha um quadrado, absolutamente nada, assim. E hoje é uma coisa muito luxuosa, muito suntuosa. Ajuda, né? Era legal. Na verdade, a gente ficava mesmo ali entre Ajuda e Porto Seguro. Você tinha Ajuda, balsa, né? Acho que ainda hoje é balsa. Ou fizeram uma ponte lá não também. Eu fui pra lá há um tempo já, mas não lembro se era balsa. Nesse tempo você ia pra Ajuda de balsa e Ajuda, sim. Aí você rapidinho chegava a Ajuda da balsa, andava um pouquinho, precisava de um transporte, mas para Trancoso, aí era outra história. Era outra história. Mas só aí é o bicho grilo. Ué, mas eu era o bicho grilo. Eu era o próprio Tilelê, né? Mas essa época bicho grilo durou muito tempo? Não é bicho grilo, não é isso, porque você não se intitula. Cara, eu tava ali querendo entender a vida. Experimentou, eu tinha 19 anos, cara. Experimentou. Vendo a vida 18, sei lá, eu gostava nessa época, era muito legal. O Gabeira fazia a cabeça da juventude esperta da época. E Entradas e Bandeiras, Hóspede da Utopia, eu lia tudo isso. E ele morou um tempo lá em Ajuda ou Trancoso. E ele falava da Rota do Sol. Na verdade, essa Rota do Sol é você ir para lá. Eu peguei o ônibus, parei em Teófilo-Otoni, passei um Réveillon na casa do meu primo, que morava lá em Tambacuri, Teófilo-Otoni, e fiquei lá depois esperando a professora chegar, a Andréia, e enfim. A vida era essa. Tinha um amigo que morava, a família tomava conta, conheci em Belo Horizonte, a família dele tomava conta da casa paroquial, então eles deixavam a gente colocar a barraca também atrás da casa do padre. Que na verdade é a igreja. Então estava protegido. Você conheceu o padre? Rapaz, não deu tempo. Não deu tempo. Talvez se ele te conhecesse, acho que não sei que reação. Não, mas aí eu almoçava, ela tomava banho na casa lá, na casa paroquial, que na verdade é a casa dessa família. Né? Meu querido Severo, amigo lá de teatro também. Eu já fazia teatro. Quando eu fui você já fazia teatro. O ator de teatro, aqueles, né? Cara, vamos lá, teatro e tal, né? Tilelê. Você falou do Gabeira, né? Que foi uma inspiração para. Aliás, o Gabeira seria eu quero que você aqui, hein? Se um dia esse convite chegar até você. Eu sou muito fã. Por favor, que eu gosto muito. É muito também. Legal. Um exemplo, jornalista, mineiro. Né? Cara que tem uma visão de mundo. Em mineiro. Eu confio muito em mineiro. Poxa vida, bacana. Eu também. É uma inspiração, né? Foi uma inspiração para você? Foi uma inspiração. O Brasil estava passando... A gente está falando aí de 83. Foi o primeiro Rock in Rio. A gente via numa televisão pequena lá em Ajuda. O Cazuza falando pro dia nascer feliz, o Cazuza cantando até Grande hoje. Agenor. Até hoje, quando eu escuto essa música, eu lembro assim que eu tava vendo ele cantar, mas tava vendo via satélite, tava vendo em Porto Seguro, e ele falando assim, rapaziada esperta, um Brasil legal, o Brasil começando. A gente tava entendendo ali a nova república, né? Depois, em abril, viria a posse do Tancredo. A gente tá falando de janeiro ali, começando, se eu não me engano, 83, 82. Vocês me corrijam aí, né? Mas foi... sua professora de história. Mas é o seguinte, foi o ano do Rock in Rio, o ano do primeiro Rock in Rio, que o Barão Vermelho canta, que o Cazuza
faz aquele pro dia nascer feliz, foi o ano do Tancredo, foi o ano da Nova República, o ano da esperança, o ano da gente entrar de sola num mundo novo, numa possibilidade nova, num tempo novo, que infelizmente não aconteceu do jeito que a gente esperava. O Tancredo não tomou posse, enfim. Não foi desse jeito, mas existia muita esperança ali, que era uma esperança que já estava ali no caldo, né? Já estava sendo temperada já há algum tempo, com o fim da ditadura, com o fim da repressão, com o fim de tanta coisa que foi tão maléfica para a nossa sociedade e que a gente tem que entender que existiu e saber que ela não pode voltar e saber o que foi que aquilo causou, para a gente não falar em vão sobre coisas que machucam tantas pessoas e que fazem tão mal para uma sociedade tão maravilhosa como a nossa brasileira. Então a gente precisa conhecer a história para entender que ela não pode se repetir da forma como se repetiu. Por isso a gente fala de Holocausto, por isso a gente fala da perseguição aos excluídos, às minorias, para que não aconteça de novo, para que isso se reverbere, né? Sim. A gente tem que falar de tortura, falar de ditadura, falar de censura. Quando eu fazia teatro, tinha ensaio para censura. Eu vivi isso. Você fazia um ensaio, que era um ensaio geral, e um ensaio para censura. A censora, normalmente em dupla... Ela ficava presente no ensaio, inclusive, né? Ou não? E tinha um ensaio para ela. Para elas, né? Só para ela. Que não podia ser um ensaio geral, que não podia ter interrupção, que tinha que passar peça corrida, e ela com o texto ali ia fazendo ali as observações. Imagina, eu vivi isso no início dos anos 80, ainda existia isso. Não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer, né? Terrível. Além do Gabeira, quais outras inspirações para a formação tua como jornalista, como ator, eu acho que comunicador? Eu acho que as grandes experiências assim de vida foram grandes poetas assim dessa geração. Eu gosto muito da Ana Cristina César, que infelizmente foi embora muito cedo. Ela acabou desistindo da vida. Mas Leminski começando ali, dando um recado precioso para os jovens, falando: jovens, envelheçam. E toda uma geração de poetas, muitos cariocas, Leducha, Chacal, que foram inspiradores assim de formação de uma geração. Tinha uma editora chamada Brasiliense, que tinha uma coleção chamada Cantatas Literárias. Quem está hoje aí com 55 como eu, quem é de 66, 65, vai lembrar disso. Porcos com Asa, o Caprichos e Relaxos do Leminski. Então essa coleção Cantatas Literárias, com esses autores todos fantásticos, isso fez minha cabeça de um jeito assim maravilhoso, sabe? Maravilhoso. E fora a música também, né? Cazuza, que eu acabei de falar, Raul Seixas cantando maravilhosamente, a música mineira, né? Música mineira entrando assim como um petardo. Clube da Esquina. O Clube da Esquina, que já tinha atingido uma geração anterior, mas a música mineira, com Lô, com Beto, o próprio Milton, né? O Clube da Esquina é um nome, assim, de um conceito que envolve muita gente, né? Envolve muita gente legal. Mas tinha também outras coisas, tinha o 14 Bis, o Terço, que virou 14 Bis, Flávio Venturini. Então, essa música mineira, essa poesia carioca, o teatro do Asdrubal trouxe um trombone, a Farra da Terra, Trate-me Leoa. Então, tinha o Circo Voador do Perfeito Fortuna, no Rio de Janeiro. Então, tinha um ambiente assim tão bacana, efervescente na época. Você atuou até quando? Eu atuei até o momento que eu casei muito cedo. Amanhã, meu filho vai fazer 24 anos, meu filho mais novo, o Rafa. Parabéns, Rafa. Valeu, Rafa. Quando o Rafa... quando eu tinha 24 anos, eu já estava casado. Hoje o Rafa está aí pensando: meu Deus, o que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer? Terminou o curso de Direito, quer fazer cinema. Poxa, como é que vai ser? E a vida? E isso? E a lua? E o céu? E a terra? E o ar? Bom... Eu não, eu estava ali fazendo teatro e pensando como é que eu ia me virar, como é que eu ia entender o mundo, casado com uma atriz, que é atriz até hoje, a Yara de Novaes, grande atriz, e a gente tentando se virar como ator. E eu fazia muitas coisas, eu também trabalhava no rádio, o rádio entrou também cedo na minha vida, e eu gravava muitos comerciais para rádio, para televisão, fazia teatro, fazia comerciais. Eu ainda não era jornalista. Tá. Eu tava ainda estudando, eu ainda não tinha formado. Por ser ator, eu acabei entrando tarde para a faculdade, eu me dediquei muito a isso. Mas
a ruptura com o teatro foi quando eu estava gravando o comercial e o diretor era o pai da Débora Falabella, que é uma amiga querida, o Rogério Falabella, que além de ser um ator maravilhoso, é também diretor de comerciais lá em BH. E aí ele falou assim, Fernando, eu estava fazendo uma peça e ele estava gravando um comercial com ele. Então era para ler ali e tal. E aí ele falou assim, Fernando, você está ficando muito canastra. Você tem que dividir, cara. Ou você vira locutor, ou você vira ator. Não dá. Não dá pra ficar fazendo muita coisa. Você tá muito canastrão, não dá. E foi um papo assim, não foi assim, foi muito delicado. Foi muito sutil, foi muito tranquilo. E ali eu entendi que eu precisava definir ali um caminho, a vida se abrindo, né? A vida é maravilhosa, né? Porque ela sempre te dá a opção, né? Que ela vem no Y e você tem chance em algum momento de ver, ela vem no I e você tem chance de ver o Y. E ali abriu um Y para cá ou para cá. Eu decidi vir para cá. Ser ator de teatro passou a fazer parte assim de uma memória afetiva, de algo que eu tenho ainda comigo. E agora, quem sabe, né? Eu fico pensando, mas eu acho que a canastrice já me contaminou muito. Você quer voltar? Não, ainda mais assim, tendo tanta proximidade com a mãe dos meninos, que é uma atriz maravilhosa. Se eu falo isso com ela, ela já começa a rir disfarçado. Não, para, você não vai fazer isso. Você não vai fazer, você não tem coragem, não vai fazer, né? E é muito interessante isso, porque a gente acha que, por exemplo, você está no palco apresentando um programa ao vivo para uma multidão de pessoas, você está fazendo um programa com muito improviso, com muita situação que foge um pouco do contexto, com muita interpretação. Você pode até achar que isso é teatro, mas não é. Você pode até achar que isso é arte, mas também não é. Isso é uma coisa técnica que você vai aprender e vai aprimorar. Teatro é outra história. Teatro é outro papo. O buraco é mais embaixo. É outro departamento, né? É outra categoria. Eu lembro que eu já fui o Visconde de Sabugosa no teatro do colégio. Foi um dos maiores desafios de atuação da minha vida, talvez o único. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Você fez faculdade em BH. Eu fiz faculdade em BH, faculdade na FAF BH. Faculdade realmente te ensinou jornalismo? Olha, quando eu entrei para a faculdade, eu já tinha experiências de jornalismo, eu já era radialista, eu já trabalhava na TV Minas com programa de entrevistas. Eu podia muito bem dizer aqui, olha, não, a faculdade só me deu o diploma, que na época era necessário, hoje nem precisa mais. Não precisa do ponto de vista do Ministério do Trabalho. O diploma de jornalismo, ele não é obrigatório para exercer a profissão. Depois de várias idas e vindas, talvez um dia ainda mude, mas foi algo que foi definido, não tem nem uns 5, 6, não tem menos de 10 anos com certeza, essa determinação. Não muda nada, porque as grandes empresas continuam contratando jornalistas formados em boas faculdades para ocupar as suas funções lá de repórter, de pauteiro, de editor, seja lá o que for. As grandes empresas. Isso facilita para pessoas que são de notório saber, tipo Dr. Drauzio Varela não precisa realmente ser jornalista porque desempenha isso bem, ele vai fazer bem qualquer coisa que ele faça, né? E por aí vai, o Arnaldo Jabor, que nos deixou também, não precisa ser jornalista, a gente sabe quais são esses exemplos, né? Mas a faculdade, ela é maravilhosa porque ela te ensina coisas, porque você pode pensar, a vida te ensina coisas que a faculdade não ensina de jeito nenhum. É verdade. É verdade, não ensina mesmo. E nem vai ensinar e nem pode ensinar. Mas o contrário também é verdade. A faculdade vai te dar uma noção de ética, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria que a rua, que a vida jamais vai te dar. Então eu tive muito cuidado de colocar isso na minha formação. De entender que por mais que eu já tivesse uma bagagem, tipo, na faculdade você aprende, tem aula de televisão e até na aula de televisão, na aula de rádio, existem toques que o mercado não vai te dar. Ele te espera pronto. Ele espera que você esteja pronto. Sim. Né? O que você acha que está acontecendo com o jornalismo brasileiro? Então, não é com o jornalismo, é com o mundo. É com a nossa produção, é com o nosso acesso à informação. A gente falou isso no início, né? Nunca existiu tanta informação sobre regime, nunca existiram tantos regimes, tanto acesso a eles. A história da humanidade nunca foi tão
permeada de informação, com fácil acesso, e nunca teve tanta desordem, tanta confusão, tanta luta entre o certo e o errado, tanto antagonismo, justamente porque a gente está se adaptando a tudo isso, está se adaptando a filtrar o que é importante, a separar o joio do trigo, a separar o que é informação, o que é fake news. Está muito recente tudo isso, né? Sim. A gente vê situações que deixam isso muito claro, né? Que deixam isso muito claro. Como é que acontecem erros assim? Fala, mas é tão claro isso aí? Poxa, claro que essa notícia não era verdadeira. Claro não, ali naquele contexto ela parecia séria, né? Então, acho que é um ajuste de rota que se faz necessário e que o mercado vai fazer isso naturalmente. O mercado, como está fazendo, a gente está vendo, né? Por mais que tenha a liberdade, por mais que tenha a possibilidade de você falar o que você quiser, cada vez mais existe o preço dessa responsabilidade. E eu acho que é assim que vai acontecer o ajuste de contas, o ajuste de rota, o ajuste dessa simetria. Hoje, né, nós podemos falar, a gente pode produzir, a gente pode cantar, dançar, e as pessoas podem consumir, podem acreditar ou não, mas o mercado acaba definindo isso. Mas acho que uma pessoa que se propõe a fazer um trabalho de comunicação, a produção de conteúdo, como você faz, um trabalho sério, um trabalho que ajuda as pessoas, seu canal no Instagram é de uma valia importantíssima. Nós já gravamos sobre o aumento exorbitante do uso de medicamentos para dormir na pandemia. Então, o que você faz é informação científica, informação útil sobre qualidade de vida. Você não está falando porque você acha, né? Outro dia eu gravei um programa com o Léo Costa sobre prática baseada em evidência, pesquisa baseada em evidência. E é muito legal isso, né? Que a pesquisa científica, você como médico vai entender isso, pesquisa científica não tem nada a ver com religião. Não. Pesquisa científica não tem nada a ver com a sua opinião, não tem nada a ver com personalidade política e nem com vídeos que você possa ver no YouTube. Formação científica é uma outra coisa que está ali, que passou por um processo de um crivo muito importante. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando também de responsabilidade necessária que a pessoa deve ter para exercer a função ali de ser um comunicador, né? Sim. Recentemente eu vi um jogo de futebol transmitido pelo YouTube. E eu falei, cara, isso é uma virada de chave, né? Na TV, no jornalismo esportivo, né? Então as pessoas estão mais livres, né? Para fazer muito mais coisas, né? A gente tem um papel como profissionais independentes, vamos dizer assim, muito importante, né? Fora desse ambiente de grandes corporações, né? Que controlam, né? Vamos dizer assim, a informação. Né? Qual que seria esse papel? Né? Então, esse papel, ele está se desenhando agora. A gente está vivendo isso. A gente tá acostumando esse olhar. Foi muito marcante também quando, durante a pandemia, a gente começar a curtir as lives, né? Parece que foi tanto tempo, né? 20 anos atrás. Aqueles shows, né? O nosso olhar muito acostumado com os shows de especial de fim de ano do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos desce, aí vem a Glória Maria com um vestido esvoaçante, que sai certinho ali da escada, que sai uma luz direitinha. E esse é o nosso olhar educado. Agora, aí, de repente, a gente começa a ver a live do sertanejo, que o cavalo puxa a carroça, ele sai caindo, cai de pendura-luz, vem cá. Bruno e Marrone tomando umas pingas. Toma umas pingas. Enfim, a gente já acostumou, então o nosso olhar já foi mudando. Você está dizendo, você vê um jogo no YouTube, eu também vi os jogos do Cruzeiro no YouTube, no Campeonato Mineiro, você fica, pô, mas cadê a outra câmera? Você pensa, cadê? Não vai ter outra câmera. Cadê o replay? Talvez também não tenha um replay. Mas isso é muito bom, porque isso está colocando novos ares nisso tudo, né? Colocando novos parâmetros. Eu sou de uma geração que marcava tudo para depois do Jornal Nacional. Tipo, você tem que ver o Jornal Nacional para sair de casa, para você entender. Hoje, você não precisa ver jornal nenhum, você não precisa ver programa nenhum, você busca. O que você quer ver? Isso? O que aconteceu?
Um exemplo, eu moro aqui na Avenida São Luís, né, na Praça da República, e hoje, bem cedinho, estava passando um helicóptero dando rasante assim. Aí eu falei, Ju, tá acontecendo alguma coisa aqui. Deviam ser umas 6 da manhã, o helicóptero da polícia dando muito rasante, vindo perto, passando ali perto do Farol Santander, ali na praça do Anhangabaú, no Largo do Anhangabaú, vindo até a República, descendo. Aí a Ju, isso aí é a Praça Duque de Caxias. Tá tendo uma briga lá, estão retirando lá a questão da Cracolândia. Sim. Na mesma hora, tá? Olha aqui, internet. Já sei, é isso mesmo. Uhum. Imagens ao vivo, você vê o que está acontecendo. Em outros tempos, vamos ver se a televisão está passando. Aí, com sorte, você tem um extra, né? Você, não que ligar a televisão. Não, olha aqui, ó, tá na hora ali. Tá na Hoje hora. é tudo muito instantâneo, né? Na hora. Mas não deve arrebentar com a vida do repórter isso? Porque o cara tem que ficar disponível muito tempo, né? Eu não sei, eu tenho a impressão que é um ritmo frenético de trabalho, né? Tem muito repórter, né? Tem mais gente para dar conta tem do recado. Tem muito repórter. Mas você passou por dificuldade, assim, de não dormir, varar a noite e ficar louco com reportagem, buscando notícia. Sim, eu participei de grandes coberturas aqui em São Paulo. Uma delas foi a do crime lá da Isabela Nardoni. Tá. Ali era assim, era plantão, pauleira. Você ficava pauleira, tinha 2 lugares, você ficava na delegacia onde estava o Nardoni, ou onde estava a mulher, a mulher dele, ou ficava na porta da casa do pai dele, onde estavam os filhos, ou se não, os filhos estavam na casa dos outros pais, dos outros avós. Tinha 4 pontos de plantão, mas é plantão assim, literalmente de 24 horas, entrando sempre ali, jornal por jornal, flash, boletins, entendendo o que está acontecendo. Pediu uma pizza, pois olha, chegou uma pizza ali e tal. Delegacia, chegou o delegado, vai ser transferido. Cara, e se perdesse alguma coisa, a imprensa trabalha com muita irmandade ali, todo mundo ali não tem... Rola uma camaradagem. Tem muito furo, tá todo mundo ali, cara. Você fica parceiro, tá na chuva, tá no frio, tá no sol, sabe? Você tá vendo o que tá acontecendo. Se um sai sabe, precisa ir no banheiro, me chama, qualquer coisa, grita e tal. E esse foi uma das coberturas. A outra também pesada foi da Eloá, aquela menina que acabou sequestrada. Também tive lá, foi muito punk. Não tive no momento quando teve o tiroteio. Aí foi numa sexta-feira, lembro bem. Mas durante a semana o cara ficou lá, acho que 2 dias, né? O menino ficou. E o pior de todas foi o acidente da TAM. Da TAM. Que eu estava no avião, eu estava no Globocop e o meu chefe de reportagem falou: Fernando, parece que caiu ali, o caminhão bateu num poste. O caminhão bateu num poste ali na Washington Luiz. Passa lá para ver. Eu falei, poxa, eu já tô indo embora. Eu falei, não, passa lá, por favor, vai lá. Quando a gente chegou, tinha uma situação assim bastante curiosa, porque a pista do aeroporto estava coalhada de... Ninguém tinha chegado ainda, ninguém tinha dado a notícia ainda. A pista do aeroporto estava coalhada de corpo de bombeiro, de carro de corpo de bombeiro. Do outro lado da pista, onde existia um galpão da TAM, tinha também um outdoor grandão. Na época, São Paulo tinha outdoor, né? Que estava caído lá, tinha uma coisa caída assim, era da TAM, do outro lado da Washington Luiz, pegando fogo, mas labareda imensa, não era um caminhão que bateu ali. O piloto do helicóptero fala, Fernando, é o seguinte, cara, foi um avião que passou aqui, olha o que ele fez. Aí dava para ver, a noite ainda não tinha chegado, tinha uma marca na grama que durante muitos anos ficou ali. Comida a grama, assim, do lado, na transversal, em direção ao Washington Luiz. E aí ele falou assim, cara, foi um avião que bateu ali. Isso que você tá vendo aí não é o outdoor, é a cauda do avião. Eu falei, não é possível. Aí começa o burburinho de que tinha um acidente no aeroporto, que tinha um acidente no hangar da TAM, mas as pessoas achando que era um hangar dentro do aeroporto. E tem um acidente, o que é? Nós temos um repórter voando lá. Aí já entra aquela música do plantão da Globo. Pam, 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 desesperador. E aquela música que você para tudo que tá fazendo para ver o que é, gente, o que tá acontecendo. Mas eu é que tinha que falar. Eu não tinha que sair. Eu estava no helicóptero e aí vem o William Bonner falando, acidente no hangar da TAM. E o cara falou assim, Fernando, cara, não dá para ver.
é o quê? É o outdoor? Ele falou assim, Fernando, é a cauda do avião, cara. Aí o Bonner, o acidente agora há pouco no hangar da TAM, dentro do aeroporto de Congonhas, parece que não há vítimas, o repórter Fernando Rocha sobrevoa o local e tem as informações. Não tinha porra nenhuma. Eu olhei, vi aquilo lá e falei, meu Deus, pensei, né? E falei, Bonner, é o seguinte, é inacreditável, é incrível o que está acontecendo aqui, o que a gente está vendo aqui. Está vendo ali essas chamas, ali é onde o hangar da TAM foi atingido. E foi atingido por um avião. O avião atravessou toda a pista, vira aqui à esquerda, atravessa a Avenida Washington Luiz e está lá dentro em chamas. Essa parte que a gente está vendo escrito TAM, na verdade não é um outdoor, é a cauda do avião. O Bonner ficou tão abismado assim, falou, ok, Fernando, a gente volta daqui a pouco com mais informações verificadas. Alguma coisa assim. Sim. Não sei se ele fala verificado, mas a gente volta daqui a pouco. Caramba, que absurdo é isso. Né? Aí o piloto na hora chega e fala, Fernando, eu acho que isso aí é outdoor mesmo, cara. Eu acho que não é cauda, não. É outdoor? Eu acho que é outdoor. Eu falei, caramba, velho, eu falei que é a cauda. Nossa, Aí eu falei, não, então para aí, cara, que eu vou pular, porque o que eu falei aqui agora? Ao vivaço. Ao vivaço, mas infelizmente, quem dera fosse realmente um outdoor, né? Que eu tivesse errado. Que tragédia. Como eu gostaria de ter sido errado ali, né? Porque foi a maior tragédia da aviação brasileira de todos os tempos. Como você se sentiu? Poxa, eu fui tentando entender o que estava acontecendo ali, porque aí é aquela história, o sangue começa a subir, você notícia, aí vem todo mundo falando, ó, o avião tá vindo de onde? Belo Horizonte, Curitiba, não, Porto Alegre, o avião tá vindo de Porto Alegre, tinha tantos passageiros, o acidente foi tal hora, tem tantos carros do Corpo de Bombeiro, aí já vem tanta equipe, vem chegando, aí é uma confusão. Nesse dia eu fiquei literalmente no ar até amanhã seguinte. Até amanhã seguinte. Só parava para abastecer o avião, voltar, o helicóptero voltava. Nessa época você morava em São Paulo, e trabalhava. Em 2007, já estava aqui em São Paulo. Já estava 2007. Aqui. Puta, eu lembro, foi uma... Eu tava no início da faculdade. Nossa, eu morava lá perto. Muitas pessoas que falam do acidente, falam que souberam do acidente, porque aquele negócio, onde você estava no dia 11 de setembro, né? Como é que você ficou sabendo? E muitas pessoas falam assim, Fernando, eu estava numa padaria, estava em tal lugar, eu ouvi sua voz, falei, é o Fernando, era eu noticiando. Muitas pessoas souberam do acidente. Na memória, né? Por minha voz ali falando, infelizmente. Na memória. Ô, Fernando, você é um cara muito divertido. Me conta um pouco dos sustos da Zezinha. A Zezinha. Como é que a Zezinha entrou na sua vida? Só pra gente tornar aqui, depois de falar dessa tragédia horrível da TAM, vamos falar um pouco mais de alegria. A Zezinha, nossa diarista querida, ela trabalhava na casa da mãe da Ju há muito tempo, e a gente acabou herdando a Zezinha. E ela está conosco já há algum tempo, já em 3 casas que a gente mora, ela está conosco. Nossa, faz tempo. E ela é muito divertida, ela é muito bacana. Ela está lá no meu Instagram é @Fernando Rocha, e ela vai lá em casa 2 vezes por semana, e a gente já é tão próximo assim que ela nos faz muito bem assim com as histórias dela. Tem uma vida difícil, mora lá no Embu das Artes, acorda muito cedo, cuida dos filhos, enfim, ela tem muitos motivos para reclamar da vida, para ser vítima das circunstâncias. Até falo sobre isso também, sobre esse processo de reestruturação, no como ser leve em um mundo pesado. É isso, você não fazer o papel de vítima, não se vitimar, você ter pena de você mesmo é algo que não te leva para lugar nenhum. Esse papel de vítima acaba sendo um papel muito... assim... Você fala, puxa, eu sou vítima da ira divina, sou vítima das circunstâncias, sou vítima do chefe insano. E, na verdade, isso é uma situação de imobilidade. Você tem que entender quando você é vítima, quando você começa a ter dó de você. Nossa, eu tô com dó de mim. E ali você fica rodando ali, arrodeando ali. A Zezinha, tudo que ela não é... É vítima. É vítima, ela tem iniciativa, ela tem perspicácia, ela sabe entender e fazer esse jogo virar de um jeito diferente. Com bom humor.
Ela usa esse bom humor para tudo. Ela ri dela mesma. Ela entende também, que é outra coisa legal. Ela entende que o autorriso, quando você se autoriza a rir de você mesmo, é o melhor riso que você tem. Você escuta essa risada de um jeito muito profilático, muito analgésico também. Serve para tudo. É quase uma panaceia que serve para tudo. E a Zezinha faz isso. E ela faz isso com todo mundo que trabalha, que tem a chance de conviver com ela, né? E por que você assusta ela? Porque ela é tão distraída. Ela é tão distraída que a primeira vez ela passa... Ele tem um destaque no Instagram dele, Sustos da Zezinha. Confiram, por favor. É a coisa mais legal que eu tenho no Instagram. Que é impressionante, porque tanto eu, quanto o Rafa, quanto a Ju, e quanto até a Nicole, a gente assusta ela o tempo todo, porque ela tá sempre ouvindo, ela tá sempre no mundo da lua. Zezinha World. Então você vai, Zezinha! Ela dá um pulo de grudar no lustre. E é toda hora. Ela leva lá em casa pelo menos uns 5 a 6 sustos por dia. Eu filmo. E publica. Porque ela tá lá, ela liga o som. Às vezes, quando ela não liga o som, ela coloca o fone de ouvido. E é sempre naquele negócio, Barões da Pisadinha, né? Ela fica lá e a outra luta que eu tenho com ela é de colocar música clássica pra ela ouvir, só pra provocar, né? Vocês brigam? Não, mas eu faço só. Lógico, assim, porque eu prefiro uma música mais calma, assim, mas aí eu falo pra ela baixar e tudo, e ela baixa. Mas ela fica ali. Tudo que ela precisa é de um radinho, alguém pra conversar alguma coisa com ela, e não tem tempo ruim. Eu nunca vi a Zezinha mal-humorada. Nesses anos todos. É uma felicidade que... Quase uns 10 anos juntos, nunca vi. E aí... contamina positivamente a casa. Positivamente. É outra coisa, né? Você trabalhar com gente bem-humorada. Claro. Na pandemia, naturalmente, a gente ficou aí um ano inteiro, né? Que a gente continuou pagando os dias dela, continuamos pagando naturalmente, com toda razão, né? E ela não foi, mas... Todas as casas que ela trabalha fizeram a mesma coisa. Então, ela não teve nenhuma queda no rendimento que ela... Mas ela teve uma queda emocional muito grande, que ela não aguentava mais ficar em casa. E aí ela ficava louca. Ela falava assim, olha, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando. Eu tenho que ir, por favor, tenho... E foi. Depois ela acabou até pegando Covid. Ela assim, não, Zezinha, não precisa, porque a gente se adaptava, né? Todo mundo se adaptou na pandemia, né? Todo mundo teve que se adaptar, né? Mas ela teve... O problema dela foi esse, dela querer de qualquer jeito... Querer se conectar, né? A gente falava muito, fazia chamada por vídeo. Ela dava dica pra gente fazer comida, como é que fazia isso, como é que fazia um arroz, como é que fazia um feijão. Feijão é difícil de fazer, né? O feijão dela é maravilhoso. E então a gente continuou junto o tempo inteiro e ligava só para bater papo. A gente é amigo de conversar mesmo, sabe? Que lindo isso. E você na pandemia fez coisas com a Júlia que eu achei muito bacana. Vocês fizeram muito trabalho voluntário, Sim, né? Fazemos até hoje. Amanhã é o dia. Hoje Conta um pouco dele pra gente. A gente faz o 2 pães e um pingado, que é uma entrega de pães e café lá na Praça da Sé. Isso começou já antes da pandemia e resiste lá, está indo muito bem. Toda quinta-feira pela manhã, às 6 da manhã, a gente faz essa entrega lá. É um grupo que já existia, mas o grupo que a Ju montou, que também tem uma página no Instagram muito legal, que é o Mar pela Primeira Vez. De levar. Isso foi antes da pandemia, depois ela continuou ajudando essas famílias de imigrantes, famílias de pessoas que vivem em situação difícil lá na região do Brás, da Moca. A gente levou esses meninos para ver o mar pela primeira vez. Porque mineiro tem essa coisa, né? Mineiro não tem. O Carpinejar diz que mineiro nasce 2 vezes, quando faz aniversário e quando vê o mar pela primeira vez. E aí, proporcionar isso para as pessoas é maravilhoso. Quando veio a pandemia, esse projeto já existia antes. Quando veio a pandemia, a Ju começa a ajudar essas famílias ali de alguma forma e ajuda até hoje. Tem quase 3 anos ali de uma troca muito legal, de uma ida sistemática para ajudá-los. Isso. Tanto que a gente não tem carro, a gente tem uma Kombi para fazer tudo isso. Combosa mesmo? Combosa, Valentina. Uma Kombi vermelha. Kombi vermelha. Olha, ela não é tão assim, ela é de 2002. 2002. Então não dá tanto problema. Não. Ela é guerreira. E qual praia que vocês vão?
A gente fez o projeto uma vez, depois veio a pandemia e não conseguimos fazer. Mas a gente vai para ali onde tem o pastel, quando você está chegando. Bertioga? Bertioga. Pastel do Maluf? Ali a Bertioga, Praia de Bertioga. Exatamente, bacana, foi essa aí. Que bacana. Fernando, eu tô passando aqui por uma trajetória profissional. Como eu disse no início, eu me identifico muito com a sua transição, né, desse livro para esse livro. Você poderia me dar um conselho como comunicador, apresentador, escritor, produtor de conteúdo? Eu gostaria, assim, se eu pudesse te dar um conselho, talvez não fosse um único conselho, mas é algo que faz parte de uma percepção. A primeira delas é descobrir, realmente, eu gosto muito da frase do que diz que você tem que conheça a si mesmo, né? Você conhecer você mesmo. Isso é muito importante, mas isso te dá, de alguma forma, uma limitação desse conhecimento para você colocar em prática o que você entendeu do que você realmente é. Então eu gosto dessa frase, conhece-te a ti mesmo, como um preâmbulo para a mais importante de todas, que é torna-te quem tu és. Torna-te quem tu és é maravilhoso, é vibrante. Torna-te quem tu és tem a ver com propósito, tem a ver com sentimento, tem a ver com verdade, tem a ver com conduta, tem a ver com uma chave que só gira do lado de dentro. Quando você torna realmente quem você é. É um exercício para a vida toda, mas a vida todo dia você tem que começar algum dia. Se não deu para começar hoje, começa amanhã, porque nunca é tarde para começar tudo de novo, né? Com certeza. Fernando Rocha, muito obrigado. Eu que agradeço aí o papo. Valeu. Muito legal, viu? Foi demais. Muito bacana. Você é um ótimo entrevistador. Obrigado. Tá muito bem. Obrigado. Tá muito legal. Yes. Isso aí, gente. Vamos pra cima, Brasil. Ó, a gente vai terminar aqui, mas eu quero que você autografe. Com certeza, claro. Por favor. Beleza. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Obrigadão, um abração. Cara. Pessoal, até a próxima. Caio na Real Podcast. Valeu.